assim mesmo, Fernando. Primeira vez tem que ser assim para ter emoção. A minha foi igualzinha. Com É... certeza. Então vamos dar uma acelerada, vamos dar uma retomada. Eu estava agora falando. a gente tem até mais um pouquinho de tempo, né? Porque a gente está começando de novo, então eu dei um resumo aqui para o pessoal. Não, é verdade, então dá para até Começa, 7, né? como essa live vai ficar gravada, eu dei um resumo para o pessoal, né? Falando sobre essa parte inicial de a gente ter que se reinventar, tudo isso por causa da pandemia. E aí você estava começando a contar a tua trajetória de carreira. Parei Então, em 2000, né, eu falei dos ciclos macro, né, dos dois ciclos macro, até de 84 a 2002. isso, E a deixa eu só fazer um resuminho para o pessoal, como é essa que vai ficar gravada, partir, né? Então, o Fernando falou que no início da carreira dele, em 84, ele fez aquela carreira ascendente linear, né? Indo de técnico até gestor de uma empresa que trabalha com a parte de ferrovias, né? E que era o que era o mindset de quando ele começou a trabalhar, era esse, que você ia ir para uma empresa e ficar lá até o final, se aposentar. E aí, como eu estava falando que a vida não segue o nosso script, veio uma demissão e aí o Fernando também teve que se reinventar, né, Fernando? Aí foi em 2002 que foi isso, né? exatamente. Aí, assim, e também como nada acontece, aquela coisa da lei de Murphy, né? Tudo que pode acontecer de ruim vai acontecer, né? Então, assim, foi Pode um ano piorar? pode piorar, e foi um ano completamente atípico, né? 2002 foi um ano bastante atípico, né? Onde a questão de emprego ficou bem complicada, talvez não tanto quanto agora, que a gente está vendo uma situação bem mais complexa, né? Mas também foi uma questão complicada. Enfim, mas o que eu queria falar mais desse momento foi a necessidade de eu me reinventar, né? De repensar, de o que eu ia fazer e tal. E, obviamente, eu passei também por uma empresa de recolocação, então eu fiz alguns treinamentos que me fizeram pensar de uma outra forma, também fazendo sempre terapia, na questão de buscar um autoconhecimento também. E com isso eu fui buscando. Aí a diferença que eu percebi, né, nesse momento, nesse ciclo macro, que eu diria que está encerrando agora em 2020 com a minha aposentadoria e começando um novo ciclo, né, um outro ciclo macro aí, e por sinal faz também 18 anos. Então, assim, é interessante isso, né? Essa reflexão que eu fiz, eu comecei aos 19 anos, 18 anos trabalhando, aí trabalhei 18 anos, em 2002 sofri essa ruptura, e agora em 2020 estou, graças a Deus, não tão grave quanto foi a primeira, mas agora de uma outra forma e também pegando um Fernando totalmente diferente, né? Mas o que eu queria dizer com relação à minha carreira, nesse ciclo, eu fiz muito mais escolhas do que no outro. No outro, eu estava seguindo mais ou menos uma coisa natural, né? Fiz técnico, me formei em engenheiro, depois comecei a trabalhar na empresa e fui subindo, até chegar a gestor. Então, assim, não foi... Claro que eu fiz algumas escolhas de mudança de área, alguma coisa assim, mas nada muito radical. A partir do momento que eu comecei a fazer escolhas na minha vida, eu comecei a direcionar melhor a minha carreira. E aí, eu fui justamente como você falou, eu fui no caminho que eu sempre quis atuar, que era na área de treinamento, de desenvolvimento, na área de recursos humanos. Então, para isso, eu me preparei, então eu fiz uma pós-graduação em gestão empresarial, fiz uma pós-graduação em pedagogia empresarial, e aí, por quê? Já focando nessa questão de treinamento também, né? De dar palestras, tudo, sempre fui de dar muitas palestras também, tudo, de fazer treinamentos com equipes e tudo. Então, assim, isso me ajudou bastante. Então, Quantos anos você tinha, Fernando, em 2002, quando teve essa ruptura? 37, mais ou menos, 37. Isso é muito Foi interessante, 65. né? Porque aos 37 anos teve essa virada e você conseguiu direcionar a sua carreira para onde você de fato queria trabalhar, né? E a gente pensa, poxa, 18 anos trabalhando como engenheiro, né, elétrico e tudo, e de repente tem uma mudança tão grande, né? E às vezes as pessoas pensam que isso não é possível. Poxa, eu estou há tanto Sim. tempo trabalhando nessa área, trabalhando com isso, mas o que eu queria mesmo era uma outra coisa.
e aí veio essa ruptura que acabou te proporcionando se mover para a área que você desejava, né? Mas não foi também Sim. fácil assim não, né, Fernando? Ah, nada é fácil, né? Mas aí é o que eu digo, aí eu chamei esse segundo ciclo de uma carreira multidirecional. Ou seja, eu na verdade eu não escalei como eu escalei a outra, mas eu trabalhei em várias áreas, eu tive várias experiências que me também fizeram crescer. E isso é uma coisa interessante, que assim, uma forma de você ver também na questão de carreira, e isso hoje as empresas também estão trabalhando com isso, né? É justamente isso. O empregado, às vezes, quer entrar na empresa e já quer ser gerente, né? Já quer ir gerente. E muitas vezes participar de projetos diferenciados dá muito mais capacitação, dá muito mais crescimento profissional do que simplesmente você seguir uma carreira gerencial, subindo lá os patamares. Né? Não é que esteja errado ou certo, cada um busca aquilo que quer. O fato é esse, né? Eu consegui, nessa reflexão que eu fiz, perceber bem isso. No primeiro ciclo, eu fui uma pessoa mais linear, e no segundo ciclo, eu fui uma pessoa caótica. A ponto de eu me vi num dia, em 2002, eu estava dirigindo táxi, eu estava dando aula, e eu estava indo para uma entrevista de trabalho. E aí eu estava de manhã com o uniforme da cooperativa de táxi que eu dirigia, fui dar aula com esse uniforme e depois eu botei um terno, botei um blazer. Então assim, eu falei, caraca, eu sou um super-homem. Pô, eu dirijo táxi, eu estou dando aula, eu tô indo agora para uma entrevista, caramba, eu estou mudando de roupa, né? E essa coisa da mudança de roupa é um pouco isso, né? Quando você começa a buscar. Então assim, aí de lá para cá, eu trabalhei em várias coisas, mas sempre com um objetivo lá na frente, né? A ponto de quando eu fui trabalhar na Petrobras, né? Eu tive a opção de fazer um concurso para nível técnico, mas de alguma forma, eu já trabalhava como prestador de serviço, de alguma forma isso me direcionou também para atuar numa área que eu queria. Eu abri mão de ganhar muito mais embarcando ou trabalhando como operador em turno para fazer o que eu queria, para fazer onde eu achava que eu seria mais útil para a empresa, pela minha experiência, e também onde eu aprenderia mais. E foi o que aconteceu. Em função disso, dessa escolha que eu fiz, eu fui fazer engenharia de segurança e fui fazer a certificação em gestão de projeto. Veja que essa escolha me deu essa opção. Eu não ganhei dinheiro, mas eu ganhei conhecimento, que agora eu posso usar a hora que eu quiser. E transformar em dinheiro também, né? Dinheiro poderia ter acabado, mas o conhecimento não. Então, isso é uma coisa que eu vi também ao longo dessa trajetória, e aí por isso que também é importante falar um pouco desse segundo ciclo, que é um ciclo que eu estava mais atento a isso também, a essas escolhas, né? Até porque eu já tinha começado a estudar mais sobre isso, né, também, então fiquei mais atento com relação a isso. Eu acho bem legal, Fernando, só um parêntese, né? Você dividir aqui essa parte, né, da tua trajetória, porque é a realidade que muitos brasileiros agora estão vivendo, né? Então, assim, estão fazendo entrega como motoboy, ao mesmo tempo para poder, né, pagar a conta do dia, ao mesmo tempo estão fazendo entrevista, estão criando alguma coisa diferente. Então, como que isso acontece, né, mesmo na vida? Eu acho que foi um período... Não é demérito, né? Não é demérito. Não é demérito. Não, de forma alguma. De forma alguma. Entendeu? Eu lembro quando eu dirigia táxi, eu dizia que eu não era taxista, eu era prestador de serviço de transporte. Aliás, eu era gerente de serviço de transporte, porque eu era dono do meu negócio. O táxi era meu. Qual a diferença de eu ter um táxi que era meu e ter uma loja? Ah, não, eu sou gerente de loja. É quase que a mesma coisa. Você tem que fazer dali o teu melhor negócio. E já naquela época, em 2003, eu já oferecia balinha para meus passageiros, já oferecia revista, então eu já fui o precursor do Uber. Pioneiro, isso aí. E como que a gente pode estar... Né? Eu acho legal isso, Fernando, porque assim, a gente vai falar muito sobre carreira e como direcionar e tudo, e tem muitas pessoas que podem estar aqui olhando e vendo e falando, pô, mas eu tô lutando para pagar minha conta de luz, sabe? Só que você pode estar lutando para pagar a sua conta de luz
como o Fernando estava naquele momento ali, dirigindo táxi, dando aula e botando terno para fazer entrevista e de olho aonde você quer chegar, né? A gente faz o que precisa, aceita a realidade como ela se apresenta no dia de hoje, faz o melhor que a gente pode fazer com ela e, ao mesmo tempo, pode estar olhando para o lugar que a gente quer chegar, né? E nessa época eu estava fazendo pós-graduação em pedagogia empresarial. Muito bom, cara. Então, assim, hoje é lógico, né? A gente sorri, né? Claro, foi um momento difícil da minha vida, não vou dizer que foi fácil, né? Não desejo isso para ninguém, mas foi um momento de extremo crescimento, né? Eu cresci muito profissionalmente e pessoalmente também, onde eu passei a ver o mundo de uma outra forma, né? Bom, então, aí, então eu estava falando a questão, né, que eu me formei em engenharia de segurança, então todas as minhas pós-graduações, de alguma forma, foram feitas em momentos onde eu vi que era necessário me aprimorar um pouco mais. Assim foi quando eu era gestor e comecei a fazer gestão empresarial. Depois que eu saí da empresa, que eu queria atuar nessa área de treinamento, fui fazer pedagogia empresarial. Quando eu fui atuar na Petrobras, eu vi que era uma boa área, uma área que eu me identifico, e fui fazer engenharia de segurança e depois, com isso, eu fui dar aula no Senac e no curso técnico de segurança. Então, isso também me deu essa capacitação. E também na parte de certificação de gerenciamento de projeto. Então, a consultoria de carreira, na verdade, ela veio coroar, de certa forma, todo esse processo meu de transformação. E o fato de eu ter feito uma pós em graduação, em consultoria de carreira, ter participado de um projeto muito bom dentro da Petrobras, na parte de uma revisão completa do novo plano de carreira, né, desde o início até o fim, ter estudado bastante para conseguir aprender, né, e me desenvolver. E isso tudo ocupando um cargo de nível técnico, que por muitas vezes assim, me fez me sentir menor um pouco, mas depois isso passava, depois de algumas terapias, de algumas sessões de terapia, né, isso vai passando, né? Ou seja, mesmo você estando na empresa num cargo de nível técnico, isso não te impediu de seguir a carreira que você queria e participar de projetos que, teoricamente, não seriam de nível técnico, talvez, né? Só que você participava desses projetos e estava, muitas vezes, à frente de muitas partes deles, né? Ou seja, você conseguiu direcionar a sua carreira independente de cargo, de título, de qualquer coisa nesse sentido, né? Exatamente. Eu, por ter essa característica também, que já era um pouco minha, mesmo na área linear, que eu comecei a fazer mudanças, né, da minha profissão, eu praticamente mudei de área de 5 em 5 anos, né, quando eu era ainda nesse período linear. Mas no segundo, aí foi por isso que é multidirecional, eu fiz um pouco de tudo, né, e isso tudo me deu essa coisa. E aí até o momento que, até na pós de consultoria de carreira, tem alguns amigos que estão aí, vão lembrar, a gente teve uma aula, né, que foi muito assim reflexiva. E naquele momento, eu tinha decidido fazer curso para concurso público, né? Eu falei, não, cara, eu vou fazer curso para concurso público, eu preciso de um cargo de nível superior, alguma coisa assim, para me sentir realizado na vida, não sei o quê. Você já estava na Petrobras como nível técnico. Foi agora recente, né, em 2018, mais ou menos. E aí, de repente, que caiu minha ficha? Cara, você é um profissional de nível superior, você é um cara pós-graduado, você é uma pessoa que tem um currículo muito bom. Então, assim, não precisa você ter um cargo para isso, para provar isso. Um carimbo, né? Então, assim, hoje, como consultor de carreira, que é o que eu pretendo continuar atuando, né, e atuar mais fortemente nisso, não interessa se eu fui nível técnico, se eu dirigi táxi, não interessa o quanto eu tenho a oferecer para as pessoas que eu vier a trabalhar. E o quanto você conseguiu direcionar a sua carreira para trabalhar em áreas que eram áreas que estavam satisfação pessoal e profissional. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, mais isso, né? Culminar a minha carreira profissional nesse fechamento de ciclo numa área que eu realmente sempre quis atuar, que é a área de treinamento e desenvolvimento. Então, assim, foi muito, muito gratificante, né? E assim, hoje, quando eu falo disso, da minha história de vida, que é uma coisa que eu aconselho, né? Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu aconselho que as pessoas repensem, façam um pouco dessa linha da sua trajetória de vida, que isso dá muita força para a gente poder chegar onde a gente chegou, para ver onde a gente chegou, né?
Agora, Fernando, tem uma diferença, né, entre carreira e profissão, né? Você pode esclarecer um pouquinho para a gente essa diferença? Então, basicamente é concluindo o que eu acabei de falar, né? Quer dizer, a minha profissão é engenheiro, tanto é que quando eu preencho ficha, né? Qual é a sua profissão? Engenheiro. É o que eu tenho, CREA, né? Então eu sou engenheiro. Agora, a minha carreira não é uma carreira de engenheiro, não é uma carreira de engenharia completamente, né? É uma carreira. Então, a diferença entre carreira e profissão é essa. Carreira profissional é o que você escolhe, são as escolhas que você faz, são as experiências que você tem, são os N projetos que você participa. Isso é carreira, né? Justamente os espaços ocupacionais que você ocupa na sua trajetória profissional, né? Então, a profissão não, a profissão é aquilo que você escolhe, tá certo? Então, a engenharia, eu sempre digo, a engenharia para mim me deu uma racionalidade boa, né? Até demais às vezes. Me deu também a objetividade. Então, hoje, trabalhando na área de RH, na área de treinamento e desenvolvimento, isso me dá bastante objetividade na hora de eu tocar um projeto. Então, isso também me ajuda, né, a ser mais objetivo, a ser mais, de certa forma, racional com relação a isso. Então, e eu vejo muitos engenheiros que também trabalham na área de RH e falam a mesma coisa. Pessoas que tiveram um pouco da minha trajetória. Nós tivemos aula na Fundação Instituto de Administração com um professor que era justamente isso. O cara se formou em engenharia elétrica, foi ser gestor na Oi, chegou uma hora que o cara teve um burnout e resolveu largar tudo, né? E fez escolhas. Então, o mais importante, então, alguns conceitos que a gente vai reforçar lá na frente é isso, né? Primeiro, é você se autoconhecer. Isso é uma coisa que é necessário, né? E aí o caminho que você vai buscar tem N caminhos, né? Uma terapia, uma religião que realmente abra a sua cabeça, né? Um consultor de carreira, alguém que vai falar, vai te ajudar a refletir sobre isso. Viabilizar, né? Te dar ferramentas para que você possa fazer essa reflexão, né? Vai aplicar alguns testes, né? Alguma coisa assim. Outra, e uma vez aí se autoconhecendo, é você poder fazer as suas escolhas, porque aí você vai ser dono de você. Não é uma empresa que é sua dona, você é dono da sua profissão. Aí a gente vê aquela clichê do você S.A. Você é uma empresa, então você vai escolher onde você quer trabalhar. Ah, mas Fernando, mas tá falando isso porque, cara, é aquela escolha. Você é aquilo que nós vimos aí. Você pode estar precisando de dinheiro naquele momento e vai ter que fazer o que vier para fazer. Não tem jeito. Você vai fazer bolo em casa, vai dirigir táxi. Beleza, mas as tuas escolhas têm que estar bem claras, né? Aquilo ali é uma coisa temporária na sua vida. Então você tem que crescer em função disso. Sempre tendo um objetivo lá na frente. Então, por isso da importância de você gerir a sua carreira, planejar ela. Então, já estou adiantando um pouquinho. Exatamente, né? Fala um pouquinho sobre essa importância da gente refletir sobre a carreira, né? Por que isso é importante? Que muitas vezes a gente vai simplesmente naquela deixa a vida me levar, né? E aí vai indo de acordo com a maré, com as oportunidades, ou com salário e tudo. Mas por que é importante essa reflexão sobre a carreira? Bom, então, principalmente justo para você poder fazer as melhores escolhas, né? Ainda que sejam escolhas, naquele momento, escolhas de sobrevivência, né? Que seja o que a gente já falou, mas sejam escolhas raciocinadas. Sejam escolhas que você faça, mas sabendo que aquilo ali é um trampolim para chegar onde você quer. Uhum. Eu lembrei bem de uma situação em 2003, quando eu fui trabalhar naquele local que eu falei que eu fui fazer entrevista, que era na verdade, era uma bolsa, né, era pela FAPERJ, né? A pessoa que me deu, né, o emprego, ele falou, cara, isso aqui é um ponto para você descansar e pensar no futuro. É como se você vem voando e tem uma pedra ali, você descansa. Você pousa um pouquinho para ir, né? A partir dali que eu fui fazer pedagogia empresarial. Olha que interessante, né? Quer dizer, o momento que eu dei uma respirada, né? Caraca, né? Já saí do sufoco, né? Já saí daquela coisa do táxi, do não sei o quê, de não ter emprego. E agora?
né? Vou partir para onde? Então, essa noção de gerir carreira é diferente de você planejar a carreira. É um pouco diferente, né? Porque gerir carreira é uma coisa que você está fazendo ali no dia a dia. Tá? Então, você tem que ter um plano de carreira, obviamente, mas não precisa ser um plano de tão longo alcance, porque, assim, é o que a gente está vendo, né? Não adianta, a nossa vida não é linear. Né? A gente não consegue o que a gente está acontecendo. Então, quantos sonhos aí foram tirados nesse momento de pandemia? Né? Quantas carreiras foram interrompidas nesse momento de pandemia? Seja a pessoa que morreu, seja a pessoa que perdeu seu emprego, enfim, N fatores. Então, quando você se autoconhece, quando você conhece os seus valores, as suas escolhas, e aí isso vai te dando capacidade para fazer a melhor escolha. As suas competências, né? Os seus interesses. E eu acho que uma coisa que você falou importante que você mostrou pra gente, que na verdade a carreira, né, ela não é interrompida, né? Mesmo quando você foi demitido, aquilo fez parte, construiu a sua carreira, né? Então, assim, mesmo quem nesse momento está passando por isso, vai passar por coisas que vão também construir, podem ser usadas para construir a carreira, né? Deixa eu só dar um parênteses. Teve um comentário que eu vi agora do professor André Azevedo, que foi meu professor em pedagogia empresarial, que foi um dos meus grandes inspiradores aí também, que ele falou que teve a honra de me pegar nesse momento, né, de vida, né, e assim, ele foi uma pessoa que nos inspirou muito, não só a mim, como a turma inteira, tanto é que ele foi escolhido lá como homenageado da turma, né? Então, não, eu tô vendo aqui vários fãs do Fernando, todo mundo falando aqui. Pois é, rapaz. Eu nem sabia que você nunca me contou que tinha tantos fãs assim. Ficando até mais tímido com essa live. Bom, então é isso. A gerir a carreira é você antecipar os acontecimentos, é você começar a perceber. Um livro que eu recomendo, né? Que também eu li isso no momento antes de acontecer tudo isso. Olha que interessante, né? Antes de acontecer tudo isso, eu li aquele Quem Mexeu no Meu Queijo. Parece que era uma premonição do que vinha pela frente, né? E foi, né? Onde ali você via, né, aqueles dois duendezinhos presos lá no labirinto, e na verdade depois eu fui jogado no labirinto, eu não fui porque eu quis também, né? Talvez se eu tivesse continuado naquela minha vida linear, eu teria continuado muito bem, como algumas pessoas que eu conheço continuaram e tudo bem, né? Eu talvez não tivesse atingido a satisfação profissional que você atingiu, né? Eu já tenho o título de livro que eu vou escrever, que é Ainda Bem que Mexeram no Meu Queijo. Muito bom. Né? Estou dando um spoiler aí. Não podem roubar, hein? Tá patenteado, hein? Tá aqui já gravado. Tá gravando, Por quê? Justamente por isso, né? Porque se não tivessem mexido no meu queijo, talvez eu não tivesse ido para o labirinto, e não tivesse conhecido novos ares, novas formas de ver o mundo, novas formas de ver. Então, fechando essa questão do porquê, né, da necessidade de você gerir a carreira, é justamente isso. É para a gente poder saber exatamente, por exemplo, escolher a empresa que eu quero trabalhar. Por exemplo, eu defendo a natureza, defendo coisa, aí vou trabalhar numa empresa que fabrica arma, fabrica cigarros, fabrica coisa. Será que os meus valores vão estar alinhados com aquela empresa? Mas foi o que apareceu. Tudo bem, beleza, vai para aquela empresa, mas saiba que, de alguma forma, os seus valores vão começar a te remoer ali. Eu estou entendendo, Fernando, pelo que você está falando, então, que a base de uma boa gestão de carreira, na verdade, é o autoconhecimento, né? Um profundo autoconhecimento. A gente saber muito da gente, do que a gente quer, dos nossos valores, dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos, né? Porque todos temos, né? A gente, no caso, queria dizer, né, que a gente quer esconder, mas todo mundo tem, eu tenho, né? O Fernando também tem. Pode parecer que não, né? Mas eu tenho certeza que ele tem. E todos vocês que estão assistindo a gente também. Então, a gente saber disso, né? Dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos. Isso tudo que vai ser ali, vai sedimentar essas escolhas, né? E esse direcionamento, essa gestão de carreira, né? E eu diria mais, Marcele, com base nisso, né, a gente aprendeu também, né, que, na verdade,
essa coisa de você ter uma profissão é importante, né? É importante a gente ter uma profissão, mas não é o que seja o principal na sua vida. O principal é você fazer aquilo que realmente você sabe fazer, ter competência, ter habilidade para aquilo ali, né? Tanto é que a gente vê pessoas que não têm estudo e fazem coisas maravilhosas, né? São Sim. gestores maravilhosos, né? Então, assim, não quer dizer... E, em contrapartida, tem gente que tem doutorado e é um caos, né? Enfim, então, assim, não é uma coisa que defina isso. Então, mais do que você conhecer a sua vocação e ter, qual é a área que eu devo ir? É engenharia, é área exata, não. Mais do que isso, é você se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece, qualquer profissão vai ser boa para você, né? Dentro, obviamente, daquilo que você também tem a vocação, também é óbvio. Não vou escolher, por exemplo, ser médico se eu tenho medo de sangue, né? Então, são dois fatores importantes da gente levar em consideração. Óbvio, aquilo que eu tenho maior tendência e também aquilo que eu sei entregar, aquilo que eu consigo vislumbrar, para eu poder fazer a melhor escolha. E a Regiane falou aqui, a Regiane Mello, uma coisa muito, muito importante, né? Que ela falou, até porque ponto forte, ponto fraco é muito relativo. E isso de fato né? Assim, depende muito do contexto. Então, às vezes uma pessoa ser muito comunicativa, dentro de um contexto pode ser um ponto forte, mas num outro contexto de trabalho pode ser um ponto fraco. Com certeza. Né? Então, com certeza. Essa questão de ponto forte e ponto fraco, ela também depende do contexto. E aí a gente vai trabalhar onde as nossas características sejam pontos fortes, né? Exatamente. E aí também sabendo isso, né? Que você tem um perfil X, tem esse coisa assim, mas você está trabalhando uma área que não é aquela ali, que você quer. Então você sabe que vai ter alguns problemas ali, emocionais, alguma coisa assim. Então, o ideal é justamente isso. A partir do momento, não é deixar de fazer, é saber que está fazendo, saber o que está fazendo. Eu acho que isso é o mais importante, né? Tá no processo consciente, né? Do que você está fazendo. Falando como você fala, mindful, né? Tendo a consciência. Exatamente, em mindfulness, né? Exatamente. Tendo a consciência plena de que aquele momento é o momento que você está vivendo naquilo ali. Pode não ser o seu fim. E quais costumam ser esses momentos críticos de uma trajetória profissional, né? Aqueles que você que a pessoa pode estar se encontrando, que seja tipo esse que você falou de seu, né? Mas eu imagino que tenha outros também, né? Quais são esses momentos mais críticos? Então, assim, o que a gente percebe, né, e que a gente estuda também é isso, né? Você tem aquele momento de tomar a decisão da carreira, ou seja, a escolha da carreira, ou a escolha da profissão, e aí mais até ligado à escolha da profissão e não da carreira em si, né? Que é aquele momento do jovem, né? Aquela coisa meio de entender um pouco desse contexto, né? Então tem todo um trabalho em cima disso, né? Para trabalhar essa visão também, né? De que, embora o jovem talvez não tenha uma história profissional para se trabalhar exatamente da forma como a gente trabalha com um profissional de 10, 15, 20 anos no mercado, mas ele também tem uma história de vida até ali, né? Ele chegou ali naquele momento de fazer um vestibular, um Enem, ele já tem uma história para contar. Ele trabalhou, ele teve na escola, ele teve amigos do prédio, enfim. E ali ele já consegue perceber um pouco das tendências dele, né? Se ele tem tendência para uma liderança, se ele tem tendência para uma coisa. Então, essa é a primeira parte, né? Que a gente chama de consultoria de carreira vocacional, né? Para a área vocacional. Uhum. Depois nós temos as transições de carreira, e as transições podem ser N. Uma dessas foi essa que eu contei da minha história, né? Eu também fiz uma transição de carreira, eu trabalhava com RH em empresa e fiz uma transição para psicologia clínica para trabalhar em consultório, né? Então também passei por essa transição. Também, a sua história também tem essa. Mas então essa transição de carreira tem a ver também, por exemplo, de você sair de uma carreira técnica para uma carreira gerencial, que muitas das pessoas, muitas vezes vão para aquela questão por questão de dinheiro financeira e não porque se autoconhece, porque tem aptidão, né?
pago aqui para você, ó, vale tanto, vem, aí o cara vai e se mata, né, praticamente ali, Às porque vezes é ele um acaba... excelente técnico, né? E um péssimo gestor. Exatamente. Então, e também da mudança, né, de deixar de ser gestor para ser técnico. Então, tudo isso é transição de carreira. Crises de carreira, né? Por exemplo, chegar aos 30 anos, 30 e poucos anos e falar, caraca, eu não queria estar fazendo nada disso na minha vida, né? O que é que eu posso fazer? Né? Onde é que eu posso ir? E aí, mais uma vez, entra a questão do autoconhecimento. Se você já se conhece e deixou chegar nesse ponto, né, o ideal é você vir gerindo a tua carreira. Peraí, eu estou aqui, já não estou ficando muito satisfeito, está na hora de eu sair, está na hora de eu buscar outros caminhos. Então, quando as pessoas chegam, muitas vezes, a uma crise de carreira, é porque ela não fez o restante. Ela não fez uma gestão de carreira, ela deixou a coisa acontecer. Né? Uhum. Outra coisa, abertura de novos ciclos de carreira. Então, de certa forma, a gente pode entender, eu vou falar mais à frente, a aposentadoria é um novo ciclo de carreira. Hoje, mais do que nunca, né, ela não é uma saída para o aposento, e simplesmente ela é sim um novo ciclo de profissional. É claro que nem todo mundo, eu não quero mais trabalhar, não quero. Beleza, não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, mas precisa se trabalhar para manter ativo, né? Para ter uma aposentadoria ativa, uma aposentadoria nem que seja fazendo trabalhos voluntários, enfim, várias outras possibilidades, cuidando de neto, né? Não, Se bem que... isso é muito importante, né, Fernando? A gente estava até conversando e vendo pesquisas sobre isso, né? Que tem um alto índice de suicídio em idosos, o índice de insônia em idosos é também muito alto. E tudo... essa questão, né, da aposentadoria ativa protege contra essas questões, né? Protege a saúde mental do idoso, né? Sim. Bom, outra coisa que tem a questão de insatisfações quanto ao rumo da carreira, né? E aí tem um pouco da questão da crise. E a pré e pós-aposentadoria, que é o momento que eu estou vivendo agora. E o que eu estou vendo, o quanto foi importante eu me preparar para ele. Né? Deixar um pouco aquela ideia de você ter um sobrenome de uma empresa, né? E aí você, ao sair da empresa, você ficar sem o sobrenome e se achar horrível, como foi, na verdade, quando eu fui demitido, né? De certa forma, eu tinha um sobrenome ali, e vivia por aquele sobrenome, de certa forma, mas hoje eu tenho certeza que eu não tenho esse sobrenome mais. Meu sobrenome sou eu mesmo, Fernando Galhardi. Então, assim, a minha empresa sou eu, tá certo? Então, eu acho que isso é mais importante, a gente conseguir alcançar isso. Isso não é de uma hora para outra, obviamente, né? Conseguir chegar nesse momento da vida, ou mesmo ao longo da trajetória profissional, e chegar a essa conclusão que você é o dono da sua trajetória, é complicado, não é fácil de fazer, tá certo? Às vezes são muitas dores que você tem que conviver também, né? Mas assim, é importante a gente entender que a gestão da carreira, ela ajuda nesse processo. E quando você se prepara para uma aposentadoria, que eu acho esse termo, alguém tem que inventar um termo diferente, né, para esse termo, ela tem que deixar de ser a ida para o aposento, né, como é na sua acepção da palavra, né, de descansar, de botar o pijama, botar o chinelo. Nós não somos mais hoje quem era assim, há 10, 15 anos atrás, com 50 anos, há 40 anos, né? A expectativa de vida aumentou, né? Os cuidados de saúde, a gente chega muito, muito mais preparado para continuar uma terceira etapa aí na vida, né? Exatamente. Bom, eu não sei como é que está de tempo aí, Marcelo. Não sei se tem algumas perguntas. Eu vou pedir para o pessoal botar as perguntas e no final eu deixo um tempinho. Só que eu queria que você desse, Fernando, dicas, né, para ajudar nessa reflexão de gestão pessoal da carreira, né? Que você trouxesse aí algumas dicas, claro que a gente sabe que é muito mais profundo do que isso e tudo, mas você tem algumas dicas práticas que o pessoal pode se beneficiar? Sim. Então, assim, ao longo dessa nossa conversa já fui falando alguns, né, spoilers, já fui dando alguns spoilerzinhos, né? Então, primeira dica é essa, né? É se autoconhecer. Essa aí não tem por onde fugir, quem gosta e não goste, se quiser realmente fazer uma gestão de carreira, tem que se autoconhecer. E no processo de autoconhecimento, desculpa, Fernando, é importante a gente também se permitir errar
Saber que a gente Sim. se conhece também fazendo escolhas erradas, muitas vezes, né? Fazendo escolhas que às vezes a gente, poxa, foi para uma empresa que a gente achou que ia ser o máximo, que ia ser maravilhoso, chegou lá, não foi nada daquilo, ficou infeliz. Isso gera autoconhecimento também, né? Eu acho que é importante saber que o autoconhecimento vem também de decisões, às vezes, não muito acertadas, né? E tá tudo bem. Isso. Então, aí, dentro do autoconhecimento, o que é o ideal que você conheça, né? E aí entra a questão da história de vida, né? De você realmente fazer uma história de vida. É claro que a ajuda profissional, nesse momento, é importante, né? Mas também, eu acho que para pessoas que, eventualmente, não se achem preparadas totalmente para isso, às vezes não quer se ligar a algum profissional, então, mas pelo menos tenta seguir um pouco desse caminho, né? Quer dizer, se autoconhecer, procurar fazer algumas reflexões em cima disso, né? Buscar ajuda na internet, vai conhecendo aqui. Mas assim, o ideal realmente é que você tenha um profissional que te ajude nisso. Seja um terapeuta, seja um consultor de carreira, enfim, um coach, né? Alguém que vai te ajudar nos processos, pelo menos para organizar o processo, né? De autoconhecimento, para não ficar uma coisa também muito solta. Dentro desse autoconhecimento, o que você vai fazer? Você vai conhecer as suas competências, ou seja, onde é que realmente você é bom, né? Então, de toda a sua trajetória de vida, onde é que você é bom? As suas características pessoais, e aí entra a questão do teste de perfil psicológico que você pode fazer, e aí tem N testes que a gente pode fazer, e sempre é bom lembrar que o teste... Eu vou fechar aqui. Pode continuar, desculpa, gente. Aqui eu moro perto de uma mata e entra um monte de bicho essa hora. Eu tenho que fechar aqui, rapidinho. Mas pode ir falando que eu estou escutando. Isso, então, na verdade, essa parte de características pessoais é mais para a gente ter uma base daquilo que a gente, às vezes, não se enxerga, né? Às vezes você é preciso fazer um teste de perfil psicológico só para você dar uma organizada na sua cabeça, mas você não está recebendo um selo, né? Muita gente acha que o perfil psicológico vai te dar um selo, vai sair dali, eu sou comunicador, eu sou introspectivo, né? Pronto. Não é isso, né? Para te dar a base, inclusive, para o profissional que vai trabalhar com você saber um pouco como trabalhar com você. Né? Então, isso é importante. Conhecer os seus interesses e valores, né? Então, aí entra a questão das âncoras de carreira, que também é um outro estudo, né? Dentro da área de consultoria de carreira, onde você tem as diversas tendências que você tem, né? Seja de trabalhar ser um empreendedor, trabalhar uma carreira tradicional. Porque assim, gente, é importante que a gente sabe, não tem carreira errada, né? Não tem carreira errada. Você segue a carreira que você acha que tem que seguir. Quer ser militar, trabalhar em serviço público, não tem carreira errada. Eu acho que isso é que é importante. Agora, tem aquela carreira que você não se sente bem, não se sente pertencendo a ela. Aí é importante você começar a pensar no que fazer. Tem a certa e errada para você, né? Não a certa e errada no geral, né? Com certeza. E aí, então, dentro desses interesses e valores, né, você busca esse conhecimento para quê? Então, fazendo todo esse autoconhecimento, você consegue ter uma visão de futuro e aí trabalhar sim no teu planejamento de carreira já com essa visão. Então, é uma visão de futuro, tomar a sua decisão de carreira. Qual seria a decisão de carreira? Eu vou ser consultor? Eu quero ser empreendedor? Mas será que o meu perfil vai me ajudar a fazer isso? Às vezes a pessoa acha que é uma boa empreendedora, como a gente vê muita gente saindo, às vezes, se aposentando e montando um negócio, vai por água abaixo, porque o cara não se preparou para aquilo ali. Não é que seja impossível, né? Mas se você não se conhece e vai partir para aquilo ali, você acaba prejudicando a tua carreira e a tua vida, né? E o que você também falou, eu achei interessante, né, que essa questão do perfil psicológico, tudo isso não é um selo de assim, então se eu não tenho um perfil tão empreendedor, então eu não vou poder empreender. Não é isso, mas você saber que você, nesse momento, não tem, precisa desenvolver algumas habilidades para poder empreender, é super importante. Não quer dizer que, então você tem esse selo, então você não vai poder nunca ser empreendedor. Não. Mas eu sei então, o que eu preciso fazer para desenvolver essas habilidades para que eu possa empreender, né? Para que eu possa fazer isso. Significa que você vai ter que fazer um esforço maior do que uma pessoa que já tem a tendência, mas não quer dizer que você não possa ser, né? Isso é que é importante também a gente entender. Então, assim, essa parte do autoconhecimento é muito importante.
A busca por feedbacks também, né? Assim, a gente, dentro do processo de autoconhecimento, é sempre bom a gente conversar com as pessoas, inclusive, eu já falei para algumas pessoas que estão assistindo a live, que eu quero feedbacks, né? Para a gente saber como é que foi, né? Porque, eu sempre assim, peço também, depois das lives. a gente tem que aprender a receber os feedbacks e a dar, né? E a gente, às vezes, não está preparado, porque acha que é uma coisa pessoal, né? Está indo para o lado pessoal. Então, é muito importante a gente também colher os feedbacks, né, das pessoas, e para que elas também te deem assim, uma certa orientação. Pô, Fernando, eu acho que tu está indo por aqui, mas talvez seja melhor assim. Então, não é que você vai viver dependendo do que as pessoas vão falar, não é isso. Mas é pedindo aos seus gestores o feedback, né? Essas coisas são bem importantes. Outra coisa que eu aprendi também nesse processo aí de recolocação é a questão do network, né? Isso aí não tem preço, né? E o networking não é simplesmente você ter o nome da pessoa no seu caderninho lá de telefone. Não é isso. É você manter a tua rede aquecida. Tá certo? Então, como eu a hoje gente fico... viu, o Fernando fez isso muito bem, que está com vários fãs aqui comentando, Então, né, na live. Isso que eu ia falar. Eu fico muito feliz de ter pessoas que eu já me relacionei há muitos anos e que estão aqui ainda comigo. Isso significa o quê? Que eu não só fiz a rede, como mantive essa rede aquecida, né? Uhum. E eu, às vezes, sou chato com relação a isso, né? Principalmente a colegas mais próximos, tem alguns aí assistindo a live, de querer manter os amigos perto, de poder fazer integrações, né? Então, são coisas que eu aprendi, né, e também me desenvolvi nisso, na questão de poder estar mais perto dos contatos. E isso também é muito importante. Uma professora nossa contou uma história, o cara estava desempregado e ele participava de um futebol. E aí, beleza, ele estava desempregado e nada de surgir, não sei o quê. Aí um dia a pessoa que estava orientando ele perguntou, mas vem cá, o pessoal do futebol sabe que você está desempregado? Ah, não. Porra, como não? Simplesmente o cara falou e aí no instante apareceu o emprego. Então, assim, o network é para ser feito em qualquer lugar. Não é você sair lá. Eu tenho aqui meu currículo. Você quer meu currículo? Não é isso. Né? Mas, assim, é óbvio que primeiro você faz uma lista, né, daquelas pessoas e você tenha, eventualmente, mais proximidade, tenha mais chance de conseguir emprego, né, de trabalho mesmo, não só emprego, mas de trabalho, que isso também é outra coisa que vem mudando, né, às vezes até de uma forma um pouco agressiva, negativa, né, a gente tem visto aí algumas coisas que, na verdade, são trabalhos, mas são exploração também, né, vide aí os entregadores de Rappi, ou quantas pessoas, ainda que estejam lá fazendo o seu trabalho, ganhando dinheiro, mas também estão sendo exploradas de alguma forma, né? Mas, enfim, o fato é que a gente precisa dizer para as pessoas, dizer para o mundo, que eu, quando fiquei desempregado, eu saí mandando e-mail para um monte de gente, eu também ainda não tinha aí no preparo, porque também não adianta sair atirando em tudo que é direção. Isso é outra coisa que a gestão de carreira e o autoconhecimento também te ajuda, é não sair atirando na direção. Eu aprendi num outro curso que eu fiz, é você ser igual o sniper, né? Aquele cara que vai dar o tiro certo. Porque se você sai atirando, porra, tá arriscado você acertar no que não quer. Agora, quando você sabe onde você quer chegar, quem é você, o que você quer, o que você precisa, o tiro vai mais certo. Você pode até acertar do lado, você mas vai mais certo. Você tem mais possibilidades de conseguir, né? Eu tenho uma conhecida que ela conseguiu uma oportunidade de emprego na academia. Ela estava sem trabalho, foi na academia conversando com uma pessoa, surgiu uma possibilidade de trabalho para ela. Às vezes, por isso que é importante, né, que as pessoas saibam, né, que tem essa conversa, né? Outra coisa importante aí, também como dica, né, é você aproveitar da tecnologia, né? A gente está aqui, está utilizando a tecnologia, obviamente eu estou fazendo aqui uma propaganda também, né? Você também. Claro. E está tudo certo, é isso, né? A gente, como profissional, a gente também precisa vender o nosso trabalho, né? E estamos aqui conversando, dando dicas também, através da tecnologia. E hoje, mais do que nunca, a tecnologia é um apoio que tem que ser dado. Não tem que ser a dependência, mas tem que ser usado, sim,
Então, seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja em Facebook, enfim, naquilo que você acha que é mais necessário. Não também necessariamente precisa todo mundo fazer live, precisa todo mundo se expor, né, na internet, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, o LinkedIn é uma rede social que é voltada para essa questão profissional. Então, assim, é uma coisa que você precisa aprender a lidar com ela. Né? Se você está desempregado, se você está lá gerindo a tua carreira, uma coisa que eu também aprendi é que você precisa testar o mercado, né? Mesmo que você esteja empregado, esteja bem, mas manda o teu currículo, né? Faz alguma entrevista, assim, não fica deixando só para na hora que você estiver desempregado, não. Quem sabe você ganha uma grande proposta. Aliás, uma coisa que eu escutei ontem, que é também uma mudança bastante significativa, não sei se todas as empresas vão adotar isso, mas essa questão da empresa não se sentir dona da pessoa. E, mais ainda, se aproveitar disso, né, de alguma forma. Fazer com que a pessoa, mesmo aquela pessoa que queira sair da empresa e por conta de uma nova oportunidade, aquela pessoa possa continuar sendo acompanhada por aquela empresa para saber o que ela está aprendendo de novo, que lá na frente pode ser que ela volte para aquela empresa. Olha que negócio interessante. Claro. Né? Eu achei uma questão muito interessante. E aí remete ao conceito de carreira sem fronteira, né? Que é justamente isso, você não tem a tua fronteira ali. Carreira sem fronteira é justamente isso. Ora eu estou na empresa, ora eu estou na consultoria, ora eu estou como empreendedor, ora eu estou... Enfim, é uma carreira que não tem limites, tá certo? Outra coisa são as carreiras paralelas, de você estar numa empresa, mas você está fazendo outra coisa, está dando consultoria, está dando aula. Enfim, e agora então com a internet, caramba, dá para você dar aula online. Necessariamente você não precisa, né? E essa questão que você falou sobre a gente ser a empresa, né? Do Você S.A. E a gente vê muitas pessoas com muita vergonha de se expor, né? Nesse sentido de, mas eu vou me vender, mas eu vou fazer isso para fazer propaganda de mim. E essa... E assim, e é isso, né? Assim, se você é o teu business, né? No caso, você vai fazer propaganda de você, né? E isso é uma coisa importante. Não tem nenhum demérito nisso. Claro que a gente, não sei, né? Depende dos valores de cada um, mas assim, nos meus valores e do Fernando, que eu sei que nisso a gente combina, a gente vai compartilhar conhecimento e vai ajudar as pessoas. Independente dessa questão, né, de vender as nossas empresas, ao mesmo tempo não tem nenhum demérito em estar ali vendendo as nossas empresas, os nossos serviços, o que a gente sabe fazer, né? Exatamente, exatamente. Outra coisa importante, né, e aí é uma coisa que realmente faz sentido também, é a questão de você aprender a gerenciar o seu tempo, né? Quem não está desesperado aí na pandemia, né, de eventualmente estar sendo consumido pelas atividades domésticas, né? Limpeza de produto que chega do mercado, limpeza de roupa, de fazer comida, né? De limpar a casa, aquele faxinão de sábado e domingo. Uma série de coisas, né? Que a gente, quando vai ver, tu está cansado, chega às 7 horas, 8 horas da noite, está cansado e não vou fazer mais nada, né? Mas, então, administrar o tempo é muito importante. Né, saber, e aí entra a questão dos valores também, né, da questão da administração do tempo, o que é mais importante, o que é urgente realmente, né, isso também é importante. Outra coisa legal, e aí eu uso o meu exemplo, né, que é aceitar ou propor experiências, né. Então, você está numa empresa, você participar de um novo projeto, participar de um novo grupo de trabalho, as empresas darem essa chance também para os empregados, você procurar fazer rodízio técnico, buscando novos conhecimentos. Porque é aquilo que a gente sempre fala, conhecimento ninguém tira de você, certo? Dinheiro, o resto tudo tira, mas conhecimento nunca é demais. E eu sempre, à medida que você vai observando isso, esses conhecimentos nunca acabam, eles são complementares. Em algum momento, você vai usar alguma coisa que naquele momento você viu. Eu não sei se dá tempo, citar um caso rápido nessa minha história,
que Sim. é o seguinte, fala aí, eu posso falar, não Pode, posso? rapidinho pode. Aí depois a gente Dois, encerra. 2 minutos. Eu estava prestando uma consultoria para uma empresa de saneamento de água e esgoto na região dos lagos. Fiz esse trabalho e tal, fiz uma implantação de um programa de qualidade total, blá, blá. Visitei estação de tratamento, visitei bombeamento, ouvi falar de uma série de coisas que falei, caramba, né? Pô, que legal. Cara, quando eu entrei para prestar serviço na Petrobras, onde é que eu fui trabalhar? Justamente numa área onde o meu projeto era o quê? Trabalhar a estação de tratamento, trabalhar a estação de... Então, todas aquelas coisas que eu ouvi naquele projeto, ali foram fantásticas, porque me ajudaram muito no trabalho. Até para conversar com os técnicos. Então, é isso, conhecimento nunca é demais. Então, essa coisa de você propor experiências novas, e aí hoje as empresas também estão fazendo isso, trabalhando por projetos, né, e não trabalhando só com equipes hierarquicamente, aquela coisa toda, dando essa possibilidade da mobilidade do empregado também. Isso é que é muito importante. Né? E uma das coisas que eu me orgulho também do projeto que eu participei na Petrobras foi isso. A gente trabalhou com um fito maior, um objetivo maior de dar mobilidade para as pessoas. E isso é uma coisa que hoje eu estou vendo o quanto está sendo importante para a empresa e para as pessoas. Tá certo? E aceitar novas experiências também, né? Pode ser como essa que você aceitou aqui, né? Esse convite de estar aqui fazendo a live, dividindo seu conhecimento com as pessoas, né? Também, às vezes, a gente pensa... Que tenha sido bom para vocês. A gente pode aceitar e propor experiências, às vezes transcendendo até a nossa empresa, né? Ali onde a gente está trabalhando. A gente teve, pelo que eu vi aqui, 2 perguntas, né? Uma da Regiane falando que não é muito comum o uso de headhunter no Brasil. De fato, existem empresas, mas não é tão comum quanto é em outros locais, né? E uma pergunta falando sobre que nós devemos administrar o nosso tempo ou os nossos comportamentos e ações. A gente tem 2 minutinhos para terminar. Bom, assim, com relação a essa questão de headhunter, eu acho que também realmente tem empresas que fazem isso, né? Mas isso é um trabalho diferente, né, do trabalho de consultoria de carreira, né? Então, eu acho que o headhunter ele tem uma outra proposta, né? Ainda que também faça algum tipo de trabalho com relação a isso. Então, essa é a diferença. Com relação à questão do tempo, eu acho que é isso mesmo, é comportamento, porque muitas vezes você procrastina em determinadas coisas porque você não quer fazer, né, Marcele? A gente vai procrastinando, né? A gente vai empurrando, vamos fazer a live no dia tal, vamos fazer coisa, né? Vamos fazer... A gente não procrastina, Fernando, outras pessoas, né? A gente não sabe o que é isso, jamais. Só lá em Marte, a gente ouviu falar. Bom, então assim, gente, eu queria aproveitar esses minutos finais aí para agradecer mais uma vez, né, a primeira presença de todos aí e a parceria aí com você, com o Instituto Inlaso. Dizer que fico muito feliz de ter aproveitado essa oportunidade para poder falar um pouco da minha experiência, né, que acho que é uma coisa que eu me orgulho, sabe, de ter experimentado isso, mesmo tendo passado as dores que eu passei e ainda, de certa forma, conviver com algumas. Mas, assim, foi muito importante eu ter vivenciado isso. Hoje eu vejo que isso me deu autoridade para falar de carreira. A gente tem 20 segundos para terminar, então eu queria também agradecer ao Fernando, agradecer a todo mundo, dizer que a gente está com um projeto no Instituto Inlaso de consultoria de carreira social, ou seja, com valor reduzido para as pessoas que não estão podendo pagar, né, o valor cheio nesse momento. Então é só seguir lá o Inlaso, mandar inbox para a gente aproveitar o trabalho do Fernando. Tchau, tchau.